A doutora Gabriela Canedo, que é gastroenterologista e endoscopista. Ela é graduada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, fez residência no Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto. Ela é membro da FBG, que é a Federação Brasileira de Gastro, da de Endoscopia e da de Doença Inflamatória Intestinal. E é sócia da Associação Americana de Gastroenterologia. Doutora Gabriela, muito obrigado por estar aqui nos ajudando também. Bom, eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Bom, gente, como a doutora Marta falou, né, é muito importante esse acompanhamento, né, eu sempre brinco com os meus pacientes, é um casamento sem divórcio. Pode ficar com raiva, pode brigar, mas não pode largar de mim. Bom, então, as doenças inflamatórias intestinais são doenças multifatoriais, né, estão associadas a fatores ambientais, genéticos, alteração da permeabilidade intestinal, tem alteração da resposta imune, né, tudo isso levando às doenças inflamatórias. E aí, feito o diagnóstico, que já foi falado previamente, o que a gente vai fazer? Né, então, é a anamnese adequada, é o olhar para o paciente, olhar, perguntar, examinar, né, eu sempre falo, tem que palpar, pôr a mão ali na barriga, examinar o períneo, né, porque muitas vezes muitos médicos não têm esse hábito, mas os pacientes com doença inflamatória intestinal, a gente tem que examinar de cima e embaixo. Bom, e aí no começo, que tipos de exames que a gente deve fazer? Avaliação nutricional, né, muito importante. A gente sabe que grande parte dos pacientes já tem a deficiência nutricional no início da doença, isso pode piorar no decorrer, principalmente em pacientes internados. Então, a gente faz uma avaliação com hemograma, perfil de ferro, proteinograma, avaliação das enzimas hepáticas, pois muitos pacientes são assintomáticos e podem ter manifestações hepáticas, né? Então, também é muito importante a avaliação de vitaminas, como vitamina B12, vitamina D, avaliação de colesterol, triglicérides, glicose, função renal e, fundamentalmente, também a gente avaliar a parte sorológica, né? Então, o screening para hepatites B, hepatite C, herpes, citomegalovírus, EBV, pesquisa de Clostridium nas fezes, calprotectina fecal, que é um dos biomarcadores de inflamação intestinal, e também screening para tuberculose, né, nos pacientes, principalmente os pacientes que vão fazer uso de imunossupressão, e naquelas mulheres em idade fértil, pesquisa também de beta-HCG. Bom, então, feito o diagnóstico, né, você faz esse screening inicial, o que a gente deve fazer? Então, o que eu sempre recomendo, o que é recomendável fazer desde o início, antes de iniciar o tratamento? Vacinação. Vacinação protege contra as principais complicações infecciosas que estão relacionadas à imunossupressão. Então, idealmente, essa vacinação deve ser feita antes do início do tratamento da imunossupressão, tanto dos pacientes, assim como vacinação dos familiares e contactantes. E as vacinas são divididas em vacinas com vírus atenuados, que elas não devem ser usadas no período da imunossupressão. Então, a gente tem a contra a febre amarela, varicela, a tríplice bacteriana, a tríplice viral, que é contra sarampo, coqueluche e rubéola, e contra a dengue. Então, essas vacinas devem ser feitas pelo menos com 4 a 8 semanas antes do início da imunossupressão. Esses que estão com asterisco são as que têm disponibilidade no Sistema Único de Saúde. Bom, outras vacinas muito importantes, né, a serem orientadas, a influenza, de preferência quadrivalente, a pneumocócica, a gente tem a VPC 10, 13, que são disponíveis pelo SUS, 15, 20, a 20 vai chegar ainda no final desse ano. A contrapneumonia deve ser aplicada a cada 5 anos. Depois de 2 meses dessa vacina, deve ser feita a pneumo 23, que ela só é feita no SUS, no CRI. E a meningocócica, que pode ser a meningite C, no SUS, ou a CWY, que é uma conjugada. E a vacina contra a hepatite B, que é só uma vez na vida, são 3 doses. A contra herpes, contra o vírus HPV, que é muito importante, que a gente tem 2 tipos de vacina, a tetravalente no SUS e a nonavalente na privada, que tem a cobertura maior. E a herpes zoster inativada.
Bom, o que é importante também, além dessa vacinação, né, orientação em relação a hábitos de vida saudáveis. Né? Então, atividade física regular, acompanhamento nutricional, uma reeducação alimentar. A gente sabe o tanto que é importante a alimentação saudável, né, o estilo de dieta mediterrânea, principalmente na fase de remissão. Avaliação também, que a gente sempre orienta a cessação do tabagismo, né? O cigarro está associado a pior prognóstico, pior evolução da doença inflamatória. E a gente sempre recomenda também avaliação com dermatologista, com oftalmologista, né? Como a doutora Paula mostrou aqui sobre as doenças, sobre as manifestações extraintestinais. E nas mulheres também a importância do exame ginecológico anual e a orientação contra a contracepção adequada e a programação de gestação na fase em que a doença esteja em remissão. Bom, gente, esse gráfico mostra a evolução natural da doença, né? Então, a gente tem a fase pré-clínica, em que já existe a alteração, inflamação intestinal, mas o paciente ainda não tem sintomas. E depois, com o tempo, a gente vê essas ondinhas em preto, ali na parte inferior do slide, mostrando o aumento da atividade inflamatória. Então, tem períodos, as doenças se caracterizam por períodos de flare, né, de atividade, e depois de inatividade da doença. E com isso, a doença vai evoluindo de inflamação para estenose, formação de fístulas, abscessos, necessidade de cirurgia, levando a um dano estrutural. Bom, então, em 2015, né, surgiu o STRIDE, né, depois, em 2017, o CALME, vieram vários trabalhos mostrando a necessidade da gente fazer um monitoramento bem de perto desses pacientes, para a gente evitar essas recidivas frequentes da atividade da doença. Então, o que foi estabelecido como objetivo? O que a gente quer fazer durante o tratamento? Você fez o diagnóstico, orientou essas condutas, né? E aí, o que a gente vai fazer? Então, inicialmente, a nossa resposta, o que a gente quer ter? Melhora da qualidade de vida. Então, diminuição dos sintomas. A médio prazo, redução dos níveis de calprotectina fecal, proteína C reativa, e a longo prazo, a remissão endoscópica, né? E daqui para frente, né, até idealmente no futuro, quem sabe remissão histológica também. Bom, então, a resposta clínica na retocolite, principalmente, a gente espera a resolução do sangramento retal, né, e melhora da diarreia, e na doença de Crohn também a resolução da dor abdominal e da diarreia. Em relação aos biomarcadores, o principal que a gente utiliza é a calprotectina fecal, idealmente que fique abaixo de 50. Existe uma zona cinzenta entre 50 e 250, que geralmente pode ter uma atividade leve, mas o ideal é que fique abaixo desses níveis de entre 50, no máximo 250. Bom, e além disso, depois de 6 a 9 meses do início do tratamento, a gente costuma solicitar a endoscopia, a colonoscopia de controle, né? Então, idealmente, que na doença de Crohn a gente tenha uma redução das úlceras, né? E o índice de score endoscópico menor do que 3, e na retocolite ulcerativa, entre maio 0 e 1. Os pacientes com doença de Crohn, para avaliar a atividade em intestino delgado, a gente usa exames de imagem, né? Então, a ressonância com enterorressonância, a tomografia com enterotomografia, ou até mesmo ultrassom intestinal, que no nosso meio ainda não está muito disponível. Então, a gente vê aqui uma área de intestino delgado com a alça bem espessa, com a parede bem espessa, e que depois do tratamento a parede fica fininha, né, volta ao normal. Então, o objetivo é monitorar esses pacientes a cada 3 meses, né, idealmente, com os exames de imagem, com exames de sangue, calprotectina fecal, e também olhar o paciente como todo, né? Então, examinar, né, de cima e embaixo, a gente sempre tem que ter esse cuidado para chegar no nosso objetivo final, que é melhorar a qualidade de vida. Então, no gráfico de cima, a gente vê como que era a evolução natural, né, sem tratamento. E nosso objetivo com esse tight control, que a gente chama, que é o controle bem rigoroso, a gente consegue diminuir esses níveis, né, de marcadores inflamatórios
e, consequentemente, diminuir o dano estrutural intestinal. Né? Tem outra ferramenta, né, que o doutor Rômulo falou também, a questão da monitorização dos níveis séricos de medicamento e de anticorpos também. Não é tão disponível no nosso meio, mas também é outra ferramenta para ajudar nesse controle do tratamento. É muito importante também, além dessa avaliação clínica, nutricional, endoscópica, laboratorial, a gente também ter o cuidado com o screening com neoplasias, né? A gente sabe que os pacientes, principalmente com retocolite extensa, pacientes com doença prolongada há mais que 7 anos, ou com associação com colangite esclerosante primária, tem um risco maior de desenvolver câncer coloretal. E nos pacientes com colangite esclerosante primária, a gente também precisa fazer um screening de 6 em 6 meses em relação ao colangiocarcinoma, né? Então, idealmente, com um colangio-ressonância. Então, gente, assim, em relação ao monitoramento, né? Então, o que a gente fala? Esse casamento sem divórcio, né? Essa equipe multidisciplinar, o paciente, mesmo se não estiver sentindo nada, precisa vir ao consultório, né, para a gente rever, refazer os exames, reavaliar, justamente para a gente prevenir esse dano estrutural. Então, uma história clínica detalhada, né, exame físico completo, né, avaliação do períneo e esse acompanhamento multidisciplinar que fazem a diferença aí no resultado. Certo? Obrigada.